Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, Darico aqui de novo. Eu tô aqui dessa vez para falar para vocês sobre como foi a minha primeira experiência de trabalho aqui em Portugal, como eu consegui o meu primeiro emprego aqui em Portugal e contar um pouquinho de o que eles estão pedindo no processo seletivo, tudo que eles estão pedindo com relação à documentação, tudo que eles estão oferecendo aí de benefícios, né, de uma margem geral. Então eu tenho certeza que esse vídeo pode agregar muito para você e fica aí até o final porque ele com certeza vai trazer muitas informações legais. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar primeiro de tudo. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel, mas todo mundo me conhece como Darico. Eu comecei esse canal no YouTube enquanto eu ainda estava no Brasil, explicando como que faz o processo de documentação do visto. Basicamente, muita gente queria aprender esse processo e ter tudo em um lugar só, então eu criei um canal onde eu criasse todo o passo a passo de maneira bem detalhada, com todas as dúvidas que as pessoas costumam ter, com vários vídeos diferentes. E depois que eu cheguei aqui em Portugal, eu comecei a documentar um pouco de como está sendo essa jornada. Então, se você está chegando aqui agora e acha que esse tipo de conteúdo é interessante para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal, no primeiro botãozinho aqui embaixo, escrito inscreva-se. E além disso, eu te convido também a deixar um like aí no vídeo, porque o seu like com certeza vai ajudar muita gente. Uma outra coisa importante para falar é que no primeiro link aqui na descrição tem a nossa comunidade oficial. Eu acho que essa é a comunidade mais engajada com relação ao Portugal que tem aqui no YouTube, então eu te convido para fazer parte dela, porque lá você vai encontrar pessoas que estão vindo para Portugal, pessoas que já chegaram em Portugal, que estão iniciando ali o processo de visto. Tem grupo separado por cada VFS, então se você é uma pessoa que está iniciando esse processo, tem um sonho de vir aqui para Portugal, eu tenho certeza que essa comunidade vai agregar muito na sua busca, vai agregar muito na sua obtenção de informações. Então eu te convido a fazer parte, é uma comunidade super engajada e livre de anúncios, a gente não divulga serviço de afiliado, serviço de advogado, nada do tipo, então você pode ficar à vontade e se sentir seguro para entrar nessa comunidade, porque você não vai ser bombardeado com 1 milhão de anúncios como outras comunidades que existem por aí. Deixa eu te explicar primeiro com o que eu trabalhava no Brasil, por que eu comecei a procurar emprego aqui em Portugal e como que é a minha situação, porque ela é uma situação um pouco específica, então eu acredito que vocês precisam entender um pouco melhor. Basicamente, no Brasil, eu já trabalhava na área de marketing há aproximadamente 7 anos. Então, eu já tinha o meu emprego no Brasil, que era um emprego home office, para uma empresa que tem sede ali na Argentina e em outros países. Então, ela sempre fez um modelo de trabalho home office. E eu já sabia que o meu salário que eu ganhava no Brasil, junto com alguns freelancers que eu fazia também, porque eu também tenho a minha própria empresa, eu já sabia que esse dinheiro seria o suficiente para me manter aqui em Portugal sem muitas preocupações com relação à conversão ali da moeda. E nesse contexto, eu quis chegar aqui em Portugal com o visto de procura de trabalho, mas para fazer a troca desse visto para residência automática da CPLP. Um pouco antes da gente vir aqui para Portugal, você conseguia fazer a troca para residência CPLP só estando com visto. Ou seja, se você já entrou legalmente em Portugal, você conseguia fazer essa troca porque a gente era cidadão membro dos países que falam a língua portuguesa. Então a gente tinha essa facilitação para conseguir essa troca. Porém, como tudo que é bom dura pouco, assim que eu cheguei aqui em Portugal, essa legislação tinha acabado de mudar, então eu fui atrás de entender como que funcionaria para eu continuar trabalhando na minha empresa do Brasil e ainda assim conseguir o meu título de residência, que é o documento mais importante para quem está vindo com o visto de procura de trabalho. E aí já começa a vir um ponto muito importante, que é, se você é uma pessoa que trabalha no Brasil e também tem condições de se manter com o seu salário do Brasil aqui, procure por outro visto que não seja de procura de trabalho, porque nesse momento atualmente, no dia 8 de julho de 2025, eles estão exigindo um contrato de trabalho para que você consiga fazer entrevista na AIMA e receber o seu título de residência. Então, se você é uma pessoa que estava pensando em vir da mesma maneira que eu vinha, por exemplo, com o seu salário do Brasil e se manter aqui no seu mesmo trabalho, hoje em dia não é mais possível. Tome muito cuidado com isso, porque era algo que eu imaginei que aconteceria comigo aqui, acabou não acontecendo, então para você provavelmente vai ser de muita ajuda, tá? E aí, qual visto você vai procurar exatamente? Eu não sei, você pode procurar por alguns, mas eu sei que tem a opção do visto, por exemplo, de nômade digital, que é um visto para pessoas que trabalham já com internet, só que a questão salarial foi o que me impediu de dar entrada nesse visto, porque o salário exigido nesse visto é muito alto. Se você é uma pessoa que tem esse salário alto e mesmo assim tem vontade de vir morar aqui em Portugal, eu recomendo que você dê uma pesquisada no visto de nômade, porque com certeza ele vai ser uma opção melhor do que o visto de procura de trabalho. E aproveitando que eu já estou falando sobre visto de procura de trabalho, eu sei que o visto passou por várias mudanças recentemente. Teve mudança no checklist, teve mudança no formulário, teve mudança também na legislação, enfim, tem várias coisas aí que estão acontecendo, que estão mudando. E aí, se você quiser que eu faça um vídeo só para explicar todas essas mudanças, eu peço que você deixe aqui nos comentários falando, por exemplo, eu queria um vídeo do novo checklist, ou eu queria um vídeo do novo formulário, ou eu queria um compilado de tudo. Mas deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, porque isso também ajuda muito e eu já recebi várias
ideias legais que eu também quero trazer aqui. Então sempre que vocês comentam aqui, eu estou respondendo todos os comentários e isso me ajuda muito também a ter mais criatividade, poder trazer conteúdos novos que sejam legais e de valor para vocês aqui no canal. Bom, dado esse contexto, eu acho importante agora explicar também que eu fiz uma consultoria jurídica para poder aprender isso. Calma, não vou te indicar nenhum advogado nem nada do tipo. Eu já vou pegar as informações que essa consultoria me passou e já vou entregar para você. Então, se você é uma pessoa que está chegando aqui em Portugal agora em 2025 com visto de procura de trabalho, o que você precisa apresentar para a AIMA em termos de trabalho é um contrato full-time, pode ser 40 horas ou até menos horas semanais, vai depender muito do tipo de contrato que você está assinando, mas precisa ser um contrato full-time com pelo menos o salário mínimo declarado no valor bruto do salário. Ou seja, o salário mínimo é de 870 euros, você poderia, por exemplo, talvez pegar um part-time de 730 e ter comissões e afins, esse part-time já não valeria. Precisa ser um contrato que no seu valor bruto fixo tenha pelo menos o valor de 870 euros. Então toma muito cuidado com isso, porque se você é uma pessoa que está pensando talvez em pegar 2 trabalhos part-time para completar renda e afins, talvez não vale a pena. Seja melhor ter um contrato full-time de início, depois que você pegar sua residência, você ganha um pouco mais de flexibilidade para isso. Além do contrato full-time, é muito importante que essa empresa tenha operação e sede aqui em Portugal. Pode ser uma empresa de outro país, ou seja, pode ser uma empresa da Alemanha, uma empresa da Espanha, porém essa empresa precisa ter um escritório, uma empresa aberta aqui em Portugal também e pagar os impostos, tudo certinho. Então toma muito cuidado com isso, porque tem muita gente que chega aqui, talvez programador ou algo do tipo, e vai trabalhar para uma empresa de fora, só que se você vem com visto de procura de trabalho e essa empresa não tiver sede aqui, eles não vão aceitar seu contrato. Mesmo que ele seja em euro, mesmo que ele seja acima do salário mínimo aqui em Portugal, eles não vão aceitar seu contrato. Então toma cuidado com isso e fazendo esse adendo, eu acho que a gente já pode começar o vídeo e ir direto ao ponto. Agora vamos iniciar o ponto-chave aqui do vídeo, que é como eu consegui meu emprego, né? Qual foi o passo a passo até eu conseguir esse emprego na fábrica, que é o emprego que eu tô hoje. O primeiro passo, que eu acho que é um pouco óbvio e todo mundo já sabe, é que você precisa ter um currículo adaptado para a experiência que você quer exercer. Ou seja, vamos supor, você é uma pessoa que quer fazer 3 tipos de... que está disposto a trabalhar em 3 tipos de lugares diferentes. Você pode trabalhar no setor comercial, como vendedor de loja ou algo do tipo. Você pode trabalhar no setor de mercado, como repositor, como padaria ou qualquer coisa do tipo. E você pode trabalhar também no setor de fábrica. Você está disposto a conseguir esses 3 empregos. Se você está disposto a conseguir esses 3 empregos, eu recomendo que você faça 3 currículos diferentes, um para cada área específica. E o meu currículo eu montei no site Europass, e é o site que eu recomendo que você faça, porque esse currículo vai ser aceito em toda a União Europeia. E é um currículo simples de montar, ele normalmente já vai guardar algumas informações base e você não vai precisar ficar reinventando toda hora, respondendo um monte de formulário. Com certeza o Europass vai ser aceito na maioria dos lugares que você está entregando, então eu recomendo que você faça. Se você tem dificuldade de mexer nesse tipo de plataforma ou algo do tipo, você pode deixar um comentário aqui, porque se tiverem muitos comentários falando sobre fazer um vídeo explicando como funciona o Europass, eu posso realmente gravar um vídeo aqui no modelo antigo, onde eu sentava ali na frente do computador e mostrava para vocês como que vocês podem fazer esse currículo, dando algumas dicas de como vocês podem montar. E eu acho que essa parte é muito importante, tá? Então, faça o seu currículo com calma, tenha atenção no que você vai colocar no seu currículo, porque isso com certeza vai contar na hora que você estiver fazendo ali a sua entrevista, né? Que você estiver aplicando para algum processo seletivo. E um outro ponto muito importante sobre o currículo ainda é: coloque apenas aquelas experiências que são adequadas à área que você está procurando emprego. O que isso quer dizer? Vamos supor que você quer trabalhar em fábrica e você é formado em RH no Brasil. Se você vai trabalhar em fábrica, talvez a área de RH, a não ser que você realmente esteja procurando um emprego de RH na fábrica, talvez a área de RH não seja tão relevante caso você seja ali o chão de fábrica, operador de produção. Então, tome esse cuidado para colocar as experiências que fazem mais sentido, porque isso vai fazer uma diferença. O currículo ele é muito valorizado se ele for simples. Você não precisa colocar todas as suas experiências, tudo que você já trabalhou no Brasil, todas as áreas diferentes que você já trabalhou no Brasil. Não precisa ser um currículo para tudo. Monta um currículo pequenininho, mostrando as habilidades específicas que você tem para aquela área em específico, mostrando quais são as experiências que mais se adequam. Se você não tiver uma experiência, por exemplo, com chão de fábrica em específico, talvez tenha uma experiência que você tenha trabalhado com algo que seja mais pesado, algo que faça sentido para o recrutador dar uma olhada, mas evita de colocar um currículo muito grande, com muitas informações, com várias áreas diferentes, várias empresas diferentes, porque isso vai atrapalhar mais do que te ajudar aqui em Portugal, eu te garanto isso. Então, por exemplo, eu me formei em marketing, também sou formado em automação industrial no ensino médio. Quando eu fui botar os currículos para as fábricas, eu coloquei a minha experiência de automação industrial falando que eu fui formado nessa área, não que eu tenho experiência específica. E aí no meu currículo eu explico que eu me formei, que eu tenho diploma, tinha carteirinha, enfim, tenho um monte de coisa.
e coloquei as competências que eu teria para aquela área ali, que seriam os tópicos específicos do meu curso de automação. Já para o currículo, talvez, de comercial, eu posso colocar que eu sou formado em marketing, comunicação, que eu já tenho facilidade para me comunicar, que eu poderia dar um auxílio também nessa parte de marketing, talvez de uma loja ou algo do tipo. Então, para cada lugar que você vai aplicar, vai ter uma experiência que vai ser mais relevante do que a outra. Então, busque colocar apenas as experiências que são relevantes, beleza? Bom, agora com o seu currículo em mãos, chegou a hora de começar a buscar esses empregos e colocar esses currículos. Aqui em Portugal você tem várias opções para você colocar currículo em vários lugares diferentes, e eu vou deixar aqui as principais, listar as principais, porque eu acredito que elas podem ajudar muito. A primeira opção, que é a mais recomendável no meu ponto, são as agências de emprego. Aqui você tem muitas agências de emprego temporário e essas agências costumam atender muitas fábricas, muitas empresas na região que você mora, e cada região vai ter suas próprias agências. Aqui em Aveiro é muito comum a gente ver a G-Group, a gente vê a Randstad, Synergy, tem mais algumas, tem a Adeco, tem a Sonai, tem a Clan, enfim, tem várias agências que atendem aqui a região de Aveiro, tanto as zonas industriais quanto as zonas de comércio. É muito importante que você coloque seu currículo nessas agências, porque elas com certeza vão quebrar um ótimo galho para você. Uma outra maneira também é indo nas próprias fábricas e preenchendo as fichas de inscrição. Se você chegar talvez ali numa fábrica ou até mesmo em um comércio, eles vão te dar uma ficha que você vai preencher com seus dados, vai deixar ali seu número de telemóvel, vai deixar ali o seu e-mail e eles vão entrar em contato com você, te chamando ali para esse serviço. Você pode também entregar o seu currículo físico, porque o currículo físico vai funcionar mais ou menos da mesma maneira como a ficha de inscrição. E por último, mas não menos importante, eu recomendo que você sempre esteja de olho na internet de todos os sites de empregos possíveis que atendem aqui em Portugal. São eles, NetEmpregos, LinkedIn, o próprio Google, InfoJobs, tem vários sites aqui. Eu posso deixar quase todos eles listados aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, vamos ver exatamente onde eu vou colocar, mas é muito importante que você esteja disposto tanto a procurar fisicamente, indo lá no local e entregando, quanto procurar online. Nas duas maneiras você vai ser chamado e vai receber ligação. Então, sempre esteja de olho aí no seu e-mail, sempre esteja de olho com o seu telemóvel. E ainda falando sobre isso, eu recomendo que você sempre deixe as suas chamadas ativadas no telefone para números desconhecidos. Falo isso porque no Brasil eu não tinha ativado e aqui em Portugal eu já deixei ativado, justamente porque aqui eles chamam muito pelo telefone. Então, eles costumam ligar muito para te perguntar toda a questão de documentação, para também te ajudar ali a marcar uma entrevista e algo do tipo. Então, sempre esteja com o seu telefone perto e sempre esteja também com as chamadas permitidas, tá? Porque é muito comum eles fazerem todo esse processo por ligação. Vamos a um bloco que é extremamente importante aqui, que é o bloco falando sobre documentações. É muito importante que você entenda quais documentações eles estão pedindo, porque isso vai fazer muita diferença na hora que você estiver procurando ali o seu emprego, tá? Bom, já para começar, eu acredito que o documento mais importante que você precisa ter é o seu passaporte com visto. É o primeiro documento que eles pedem. Eles não pedem necessariamente visto de procura de trabalho. Por exemplo, pergunto se você tem manifestação de interesse, se você tem visto CPLP, se você tem o visto de procura de trabalho. Então, é muito importante que você esteja legalizado aqui em Portugal e que você não venha como turista, porque se você vier como turista, provavelmente você não vai conseguir um trabalho por contrato e você vai ter muita dificuldade aí para conseguir se legalizar aqui em Portugal, talvez nem conseguindo se legalizar. Então, tome muito cuidado, sempre venha da maneira certa, da maneira recomendada, que é com visto, porque esse é o primeiro documento que eles vão te pedir. Além do visto, é muito comum eles pedirem o seu NIF, que para quem não sabe é o CPF aqui de Portugal, ele se chama NIF, número de identificação fiscal, se eu não me engano é isso. Além disso, eles também vão te pedir o NIS, que é o nosso número de inscrição na Segurança Social. E aí a gente entra no primeiro embate que existe aqui em Portugal, que é, para você tirar o NIS sozinho, você precisa ter o contrato de trabalho. E para você ter o contrato de trabalho, na maioria das empresas você precisa ter o NIS. Isso porque a maioria das empresas não sabem que elas podem solicitar o NIS para você. Por isso, eu não arriscaria chegar aqui e tentar esperar uma empresa solicitar, porque isso pode sim acontecer. Já aconteceu, por exemplo, com meu primo, a empresa solicitou o NIS para ele, mas a maioria das vezes eles vão te pedir já que você tenha o NIS, que é o número ali da Segurança Social. Então, se eu puder recomendar algo, é que você, assim que seu visto sair no Brasil, você já dê entrada com algum advogado de confiança, com alguém que já fez esse processo por advogado, algo do tipo, mas já dê entrada com algum advogado de confiança no seu NIF e no seu NIS, porque é certeza que o seu documento vai sair, e assim que você chegar em Portugal, você provavelmente já vai ter seu NIF e o seu NIS já vai estar próximo de sair, e você já vai conseguir começar a procurar emprego ali. E eu tô dando essa dica justamente porque não é comum que as empresas peçam o NIS para você.
Pode acontecer? Sim. É o comum? Não. Então, tô falando aqui que, não querendo generalizar, né? Obviamente, eu sei que tem muitas pessoas que conseguem por esse processo da empresa pedindo, mas não são todas as empresas que fazem. E aí, por exemplo, eu posso até dar o exemplo da Aline, que estava procurando trabalho em algumas empresas até grandes aqui, por exemplo, como o Pingo Doce. E o Pingo Doce, ele exige que você tenha o NIS. Na empresa que eu tô trabalhando também atualmente, exigia que eu tivesse o NIS, e sem NIS você não começava a trabalhar, mesmo a empresa sabendo que poderia solicitar. Então, é muito importante que você já tenha esse documento quando você chegar aqui, por isso eu dou essa dica. Se você quiser esperar, fica a seu critério, mas eu recomendo que você já dê a entrada antes, beleza? Uma outra coisa que está envolvida ali nos documentos que eles costumam pedir aqui, principalmente para trabalho em fábrica, é a carta de condução e uma viatura própria. Tem gente que consegue entrar sem a carta de condução, inclusive na fábrica que eu tô, tem muita gente que não tem a carta de condução, porém, se tem um trotinete, se tem uma moto, algo do tipo, para você poder chegar ali na fábrica, é comum que você consiga ali ser contratado e que isso não seja um impeditivo. Então, eu acho importante sim você vir com a cota de condução no Brasil, mas se você não tiver, dependendo da cidade que você mora e tal, isso não vai ser um impeditivo. E um outro ponto que eu também acho muito importante destacar ali sobre as entrevistas e processos seletivos é que quando você vai fazer os processos seletivos presenciais, você repara que tem muito brasileiro, muitos imigrantes também de outros lugares. Então, por exemplo, aqui em Aveiro, a gente vê muita gente da Angola, você vê muita gente do Brasil, você vê muita gente da Venezuela. Então, você tem vários imigrantes ali na entrevista e, normalmente, para essa categoria que é um pouco mais de chão de fábrica, de subemprego, vai ter muita gente na entrevista, tá? E eu acho que não é muito intimidador, justamente porque você vê que tá todo mundo ali no mesmo barco e que, no final, tem espaço para todo mundo. Então, o mercado ali realmente está muito aquecido agora no verão. Eu não sei como é esse mercado ainda no inverno. Depois, quando chegar o inverno, eu posso fazer um vídeo falando se ele está aquecido, se ele não está. Mas aqui no verão, eu tô vendo que muitos lugares estão precisando. E não só as fábricas, também comércios, também restauração. Enfim, eles estão precisando muito de gente e eles estão ligando aí a todo vapor e marcando entrevistas a todo vapor. Algo que eu acho legal de compartilhar também é sobre a duração dos processos seletivos aqui em Portugal. Tem muitas empresas que demoram para fazer o processo seletivo, demoram 2, 3, 4 semanas, ou seja, você vai demorar um pouquinho mais de tempo. No meu caso, esse processo seletivo da fábrica que eu tô hoje, ele foi muito rápido. Eu coloquei o currículo numa noite, no dia seguinte já me ligaram para agendar uma entrevista e desde a entrevista até o momento da contratação foram 5 dias úteis. O primeiro dia foi o dia da entrevista, especificamente. O segundo dia foi um dia de teste de destreza, que é algo que é comum aqui nas fábricas. Você tem um teste ali, por exemplo, se você vai trabalhar numa fábrica de tecido, de colocar o tecido em algum lugar ou algo do tipo, se você vai trabalhar numa fábrica que você mexe muito com ferramentas, então você vai ter talvez um teste ali de parafusar algo, enfim. Então você tem normalmente em fábricas o teste de destreza. Depois, nessa fábrica que eu estava, eu tive mais 3 dias de formação, que inclusive me deu um certificado, alegando que eu tive formação para aquelas competências ali, e esse certificado está guardado aqui comigo. E depois disso já foi a etapa de contratação, de ir lá buscar o uniforme, assinar o contrato e, enfim, fechar o contrato em definitivo com a fábrica. Nesse caso, foi um processo seletivo muito rápido, porque, como eu disse, o mercado está aquecido, mas pode ser que o seu processo não seja seletivo, que o seu processo seletivo não seja rápido assim, justamente porque cada empresa vai ter o seu tempo ali para processo seletivo. Para essa fábrica foi rápido, para outras fábricas foi mais demorado, então isso vai variar muito do lugar que você está colocando aí o currículo. Eu estou dando uma média aqui, minha margem aqui, minha experiência, porque eu acredito que isso também vai contar para você. E finalmente chegou a hora de falar sobre o que todo mundo quer saber, que são as condições de salário aqui em Portugal, né? Bom, eu vou dar meu exemplo aqui, que é o exemplo relacionado a fábricas aqui de Aveiro, tá? Eu sei que esse exemplo não vai valer para todas as fábricas, não vai valer para todos os lugares de Portugal, mas é importante deixar claro que eu vou pegar a média mais ou menos das empresas que eu tive contato aqui, beleza? Bom, eu fiz mais ou menos entrevista para mais 5 ou 6 fábricas diferentes e todas essas fábricas oferecem opções similares ali de turnos e de salários. Os turnos normalmente são fixos, então a gente tem aqui empresas que trabalham com turnos rotativos, mas as aqui de Aveiro, pelo menos, as que eu fiz entrevista, a maioria delas eram turnos fixos, só uma delas tinha turnos rotativos. Normalmente você vai ter 8 horas certinhas ali de trabalho, e nessas 8 horas pode ser, por exemplo, de 6 às 2 da tarde, de 2 da tarde às 10 da noite, ou de 10 da noite às 6 da manhã, ou de meia-noite às 8, vai depender muito ali do tipo de empresa. Se você é uma pessoa que trabalha durante a semana e durante o dia, normalmente você vai ter um subsídio de turno ali
na casa dos 10% de aumento, ou seja, você vai ter o seu salário e mais 10% em cima daquele subsídio. Se você é uma pessoa que trabalha no turno da noite, você já tem ali aumento talvez de 25% a 30% do valor do seu salário, porque você está trabalhando ali no período da madrugada, que é um período onde se ganha mais. Então, isso é muito importante de você saber também, e eu não vou te passar aqui os valores específicos justamente porque isso vai depender do salário da empresa. E aí, falando sobre salário, eu já posso trazer o salário aqui, que é o meu salário, que é o salário que eu tenho como base, na empresa que eu trabalho. O salário base é de 985 euros e isso é muito comum você ter aqui nas fábricas de Aveiro. Os salários um pouquinho acima do salário mínimo. No meu caso, ele é mais de 100 euros acima, só que na maioria é 890, 900, alguns chegam a 1.000, então vai depender muito ali. Na verdade, a 1.000 é muito difícil de chegar, tá? Então vai gerar ali normalmente entre 870, que é o salário mínimo, a 980, 990, dependendo da empresa que você tá fazendo aí o seu processo seletivo. E além do salário e do subsídio de turno, as empresas elas têm algumas condições de trabalho que podem atrair um pouco mais ou um pouco menos o colaborador, depende aí da empresa, mas eu vou falar a experiência que eu tive com a empresa que eu trabalho sobre a alimentação e todos os outros benefícios que a empresa oferece. Vamos lá, a alimentação, o comum é normalmente de 7 a no máximo 9 euros. Na empresa que eu trabalho, eles te oferecem uma alimentação de 10,20 por dia, ou seja, 10,20 euros por dia. Esse é um valor bem alto e não é um valor comum de ser pago aqui, então não se baseie 100% nesse valor e esteja preparado para receber ali de 7 a 9, que é a média comum, e tem empresas que também oferecem só 6 euros. Então, eu já vi que isso vai variar muito de lugar para lugar, porém, tem essa base aí de alimentação por dia. Algumas vêm embutidas no salário, no meu caso vem num cartão, que é como se fosse ali um Sodexo no Brasil, que é um cartão que vai passar em mercado, vai passar em restaurante, em qualquer lugar que venda comida, e você pode usar ele da maneira que você quiser, mas, enfim, ele vem num cartão separado do salário. Além disso, na empresa que eu trabalho, a gente tem outros 2 benefícios. São eles: o auxílio de lavagem de farda, que é para você lavar o seu uniforme ali em lavanderias, enfim, durante a semana. Caso você precise do uniforme limpo para o dia seguinte, você pode ir numa lavanderia e pagar. Esse valor é de 20 euros. E também um valor de 28 euros para auxílio no transporte, porque, como eu disse, né, um pouco mais cedo, aqui eles pedem muito que você tenha a viatura própria, que você tenha a carta de condução, e esse valor de 28 euros é para cobrir essas despesas que você tem normalmente ali com o veículo. Não é um valor tão alto, mas também não é um valor baixo e já ajuda. Nem todas têm o auxílio de transporte e nem todas vão ter esse auxílio de farda, tá? Isso vai variar muito. O comum é que você receba o salário, talvez ali um subsídio por turno e também ali a parte do vale alimentação, porque realmente vale alimentação parece que todas as empresas têm aqui. Além disso, é comum que você tenha 24 dias de férias por ano, e isso é algo importante de falar também, porque as férias aqui em Portugal são diferentes das férias no Brasil. Tem fábricas que funcionam com férias coletivas, ou seja, ela vai te dar ali semanas para todo mundo iguais. Aqui na fábrica que eu trabalho, por exemplo, as férias são todas em agosto e também uma semana no final do ano. Então são 3 semanas em agosto e uma semana no final do ano ali para cobrir Natal e Ano Novo. Nos outros dias a fábrica está funcionando. Outras fábricas vão te dar um pouco mais dessa flexibilidade para você tirar suas férias quando você quiser. E se for esse o seu caso, normalmente essas férias são contadas apenas em dias úteis. Então, se você tem 24 dias de férias por ano, tem que ser 24 dias úteis. Vamos supor que você tire férias ali de segunda a sexta e na quinta tem um feriado. Não vai contar 5 dias, vai contar apenas 4, porque na quinta não era dia útil, porque tinha feriado. Então, isso é algo que eu considero muito positivo aqui. E também não é necessário você ficar tirando as suas férias, por exemplo, um período de 15 dias, um período de 10 dias, você só pode vender tanto. Aqui não tem muito isso. Aqui você pode tirar as férias quando você bem entender, a não ser que sejam férias coletivas, mas você pode tirar as férias quando você bem entender. Então, por exemplo, se você tiver um feriado na quarta e quiser tirar férias na quinta e na sexta, você pode acordar com o seu patrão antes que naquele feriado você vai querer tirar 2 dias das suas férias e ir repartindo ela aí ao longo do ano para ir aproveitando esses feriadões prolongados, enfim. Mas isso também, obviamente, vai depender do lugar que você está trabalhando. Vão ter lugares que vão ser mais flexíveis com férias, outros que vão ser menos flexíveis, e as férias aqui também são remuneradas que nem a gente tem lá no Brasil. Então, o tempo que você está de férias, você está recebendo um salário também, e também é comum você ter o 13º salário ali no final do ano. Algumas empresas pagam ele todo de uma vez, outras empresas pagam mês a mês, parcelado em 12 vezes. Então, vai ser embutido ali no teu salário também, provavelmente sem desconto, aquele valor do subsídio no final do ano ali, que é o 13º salário. Eu acredito que sobre o salário era muito isso, não tem mais muito o que falar. E mais uma vez fazendo o adendo de que essa é a minha experiência com as empresas que eu tive aqui. Pode ser que em outros lugares
tenham experiências diferentes, tipos de benefícios diferentes, e eu tô falando da minha experiência aqui em Aveiro com as empresas que são mais fabris. Então, nos setores de fábrica aqui de Aveiro, beleza? Bom, e agora que a gente está chegando aqui no final do vídeo, eu acredito que eu ainda tenho uma coisa muito legal para compartilhar com vocês, que é sobre o meu gosto pessoal em relação a esse trabalho. Se eu tô gostando, se eu não tô gostando. Bom, esse trabalho é um trabalho muito físico, então eu pego peças que são relativamente pesadas, eu preciso ficar em pé muitas horas do meu dia, mas é um trabalho que ele não cansa tanto a minha cabeça. E como eu já trabalhava com marketing no Brasil, que é um trabalho único, exclusivamente mental, eu acredito que poder mesclar entre esses dois trabalhos é muito mais tranquilo do que eu arrumar um outro trabalho mental aqui, porque aí eu poderia ficar mentalmente esgotado. Então é um trabalho que me cansa muito mais fisicamente do que mentalmente, e é um trabalho que eu tô gostando particularmente de fazer, porque eu achei ele simples, eu gostei da equipe, gostei de trabalhar com os portugueses, também trabalhei com pessoas que são do Brasil, enfim. Então a galera costuma ser muito tranquila, pelo menos na experiência que eu tive. Eu sei que tem setores, tem chefes que são um pouco mais casca grossa, e culturalmente falando, aqui eles não gostam que você fique parado. Então se você tá sem nada para fazer, vai lá, limpa a máquina, faz alguma coisa, mas sempre esteja fazendo alguma coisa no seu período de experiência ali, nunca sentado sem fazer nada, porque realmente isso é algo admirável assim para eles, uma pessoa que tem vontade, que se enxerga alguma coisa que tá fora do lugar, vai lá, ajeita, e eles prezam muito por isso aqui, tá? Para vocês trabalhar ali às 8 horas por dia, porque eu sei que no Brasil a gente acaba tendo mais pausas, a gente vai ali, vai beber um café, se a gente tá sem fazer nada, a gente pode ficar um pouco de bobeira. Aqui não é tão comum, tá? Você ficar de bobeira. Então, realmente, tenha cuidado aí com isso, porque isso com certeza vai fazer diferença na empresa que você tiver. E aí, eu tô fazendo essa conciliação de rotina, porque nessa fábrica específica que eu tô trabalhando, ela também tem turnos aos finais de semana, então eu trabalho só final de semana, de 6 da manhã às 6 da tarde, são 12 horas, sábado e 12 horas no domingo, e durante a semana eu tô trabalhando para minha empresa no Brasil. E se você quiser, eu posso também gravar um vídeo, na verdade esse já vai ser o próximo vídeo do canal, que é o vídeo mostrando como que eu concilio essas duas rotinas, como é trabalhar em dois empregos aqui em Portugal, um que é mais mental, um que é mais físico, e explicar um pouquinho ali de como é esse dia a dia, que eu acredito que vai ser um vídeo muito legal também, muito explicativo, vai trazer muitas informações e uma rotina bem legal aqui em Portugal, mostrando realmente como é a realidade aqui. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido úteis para vocês, e se ela foi útil de alguma forma, eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal e também entrar no primeiro link aqui da descrição, que é o link da nossa comunidade, para você participar um pouco mais com a gente e conhecer também a galera que está vindo aqui para Portugal. Vamos nos ajudar, vamos continuar nessa jornada juntos aqui, e eu prometo continuar trazendo a realidade para vocês. Muito obrigado por ficar até o final. Tchau, tchau.